Pessoas felizes resolvem melhor os seus problemas do dia a dia. Hoje eu estou aqui para te ajudar a dormir melhor, porque se você dorme bem, você vai acordar bem disposto e vai com certeza ser uma pessoa mais realizada. Para começar a nossa conversa, é importante a gente entender o que é higiene do sono. Higiene do sono são processos de entendimento do que está atrapalhando o nosso sono. E aí, a partir desse entendimento, a gente pode fazer as modificações adequadas para que o sono fique de boa qualidade. Para começar, é importante que você perceba como é que está seu quarto. Seu quarto está arejado? Seu quarto, você troca as roupas de cama, do colchão, do travesseiro, periodicamente? Elas ficam limpas, perfumadas? Você tem algum problema com o cheiro da roupa de cama? Se o perfume te incomoda, né? Isso é importante você perceber também. É importante que você também perceba a densidade do seu travesseiro e do seu colchão. E escolha aquela densidade com a qual você melhor se adapta. Aquela que não te incomoda na hora de você dormir. O colchão, ele deve ser rodado periodicamente. Sempre que você for trocar a roupa de cama, você pode rodar o seu colchão assim, e alguns colchões que permitirem, você pode rodar ele de ponta cabeça também. Porque assim você evita deformações fixas no colchão, que vão atrapalhar o seu repouso, o seu sono. Você também deve observar o tempo que você tem esse colchão. Um colchão bom, ele dura em torno de 5 a 10 anos. Então você precisa periodicamente também trocar o seu colchão. É importante que você perceba a luminosidade do seu quarto. Por exemplo, um quarto muito iluminado vai atrapalhar um pouco o seu sono. Se tiver aparelhos com luzes de LED brilhando à noite, é importante que você retire esses aparelhos do seu quarto se você tem problema para dormir. Você pode querer ou gostar de um quarto bem escuro, então você pode fechar sempre a veneziana na hora de dormir, ou então comprar uma cortina blackout. Você vai ter uma escuridão maior na hora de dormir. Por que a luminosidade é importante na hora de dormir? Porque é a luminosidade que controla a liberação do hormônio do sono. A gente tem uma glândula lá atrás no cérebro que se chama pineal. É uma glândula que produz a melatonina, o hormônio do sono. É a luminosidade que, entrando pelos nossos olhos, chegando na nossa retina, atravessando pelo nervo óptico até nessa glândula pineal, que vai falar com a glândula para de liberar a melatonina, o hormônio do sono, para o sangue. Então, essa glândula vai se fechar, guardando o hormônio. Quando a gente tem baixa luminosidade no ambiente, a mensagem que vai para a glândula é: começa a liberar melatonina no sangue. Então, essa glândula vai se abrir jogando a melatonina no sangue, o hormônio do sono, então, no sangue, vai fazer o efeito de dar sono para a gente. Então, um quarto muito iluminado, ambientes muito iluminados, vão prejudicar o nosso sono. Os aparelhos de tela à noite, o celular, computador, tudo que tiver luminosidade vai atrapalhar o nosso sono à noite, porque vai impedir a nossa glândula de liberar o hormônio do sono. Tudo que for mais penumbra, luz fraca, luz amarela, né, pouca luz ou luz nenhuma, vai fazer com que essa glândula comece a liberar o hormônio do sono no sangue e você vai sentir sono. Então fique de olho na luminosidade do seu ambiente, do seu quarto, e não se exponha a luzes fortes antes de dormir. É importante que você tenha rotinas mais ou menos fixas de alimentação, horário para deitar, horário para levantar. Porque as rotinas, elas induzem os horários de liberação hormonal. Então, elas vão contribuir para o ciclo circadiano de alguns hormônios que a gente tem no corpo da gente, que eles têm liberação cíclica. Um horário do dia o hormônio vai estar mais elevado, em outros horários do dia ele vai estar diminuído. Então é importante que a gente tenha rotinas na vida da gente, justamente para a gente facilitar a liberação desses hormônios ciclicamente. As rotinas também vão estabelecer horários mais ou menos fixos
de alimentação. O alimento, ele é o substrato para a produção de qualquer hormônio que a gente tenha no corpo da gente. Sem alimento, a gente não consegue produzir nenhum hormônio. Então, é importante que a gente coma, né, as nossas refeições em horários mais ou menos regulares e que essas alimentações sejam bem variadas e ricas de nutrientes para que a gente possa produzir esses hormônios, principalmente esses hormônios cerebrais, de uma forma adequada. É importante também que você perceba o horário que você deita e o horário que você levanta da cama. Esse intervalo entre o horário de deitar e o horário de levantar, ele mais ou menos, para a maioria das pessoas, ele deve ser em torno de 7 a 8 horas. Algumas poucas pessoas dormem um período de 5 horas, 4 horas por noite. Não é a maioria das pessoas. E se sente descansada com isso. Eu preciso de mais ou menos 8 horas de sono. Então, se eu deito às 10 horas e logo eu durmo, eu devo estar acordando em torno de 6 horas da manhã. Por que é importante a gente respeitar esse período de cama? Porque se eu fico muito mais tempo do que 8 horas deitado na cama, eu vou acabar ficando um período de 2, 3, sei lá quantas horas, fritando na cama de um lado para o outro, sem dormir, porque a gente não consegue dormir muito mais do que o estabelecido para cada um de nós. Tem gente que com 7 horas fica bem, 7 horas de sono. Então, mais ou menos, é importante a gente calcular esse período de cama. O que mais define a qualidade do nosso sono não é a hora que a gente deita, mas é a hora que a gente acorda. Porque se eu não durmo bem durante uma noite, e aí eu postergo a hora de levantar da cama e vou levantar lá pelas 11 horas da manhã, é provável que eu fique em torno de 16 horas ainda aceso e sem sono. Se eu acordei às 11 da manhã, 11 mais 16 vão dar 2 horas da manhã. Vai dar 2 horas da manhã. Após 2 horas da manhã é que eu vou começar a ter sono. Então é importante que eu tenha um horário de acordar. À medida que eu estabeleço um horário de acordar, naturalmente o meu corpo vai liberar o hormônio do sono em torno de 16 horas, 18 horas depois. E aí eu vou ter sono mais cedo. É importante também que se eu já estou com um hábito crônico de acordar 11 horas, meio-dia, eu comece aos poucos, de 3 em 3 dias, por exemplo, acordar uma horinha mais cedo. Então, segunda-feira eu acordo 11 horas, na quarta-feira eu começo a acordar 10 horas, no domingo, por exemplo, eu começo a acordar 9 horas, e aos poucos eu vou pondo o meu despertador para tocar cada vez mais cedo, uma horinha mais cedo, para que eu saia da cama uma horinha mais cedo todos os dias. E aos poucos eu vou regulando a minha rotina de acordar, porque aí naturalmente a rotina de dormir vai também ser regulada. Tem gente que desliga, né, olha pro celular tocando na maioria das vezes e desliga o celular que está lá tocando com o despertador. Então, se esse for o seu caso, coloca o celular para despertar longe de você, dentro do guarda-roupa, no banheiro, em algum lugar distante que te obrigue a levantar. Porque se você chegar a levantar, é bem provável que aí você resista mais e não volte para a cama, porque tem gente que vai desligar o celular e vai voltar para a cama e vai dormir de novo. Então isso é um grande problema, assim, que é esse impulso inicial para sair da cama. Às vezes é bom até colocar o celular mais longe com um copo d'água, assim, que aí você já desliga o celular e toma um copo d'água, porque aí aquele copo d'água já vai te dar uma despertada. E aí vai facilitar com que você se mantenha desperto, aceso e acordado mais cedo do que você tem costume. Você pode se perguntar, o que me atrapalha a dormir? Nesse caso, você vai se perguntar, o que te atrapalha a dormir? À medida que você faz essa pergunta, você começa a se investigar. Por exemplo, às vezes é ficar vendo filmes, às vezes é conversar uma conversa emocionalmente difícil logo antes de dormir, às vezes é tentar resolver um problema logo antes de dormir. Não sei, faça essa pergunta para você e você vai encontrar essa resposta.
Mas vamos aqui pensar em algumas situações que podem te atrapalhar de dormir. Por exemplo, alimentos, né? Alimentos como café, energéticos, o cigarro, alimentos como chocolate, o chamate, os refrigerantes de uma forma geral, normalmente são alimentos que tiram o nosso sono. Então perceba em você se esses alimentos realmente estão tirando seu sono, estão te atrapalhando a dormir. Porque se tiver, não é que você precise de parar com esses alimentos, mas você pode consumi-los até umas 3 horas da tarde. Dessa forma, você vai continuar com essa alimentação do jeito que você tem, assim, só vai regular um pouquinho o horário de consumo, né? Você não precisa de parar de comer as coisas que você gosta. Mas é importante que você perceba se aquele horário está adequado. Algumas pessoas falam que outros alimentos, por exemplo, podem ajudar no sono, como alface, pode dar sono, como alguns tipos de plantas que se faz usualmente chás ou sucos, como o maracujá, o suco de maracujá, o suco da folha do capim-cidreira, o chá da folha do capim-cidreira, o chá de melissa, o chá da folha do maracujá. Alguns alimentos geralmente induzem o sono. E observe se esses alimentos em você vão facilitar o seu sono. Se eles de fato facilitarem o sono, você pode consumi-los à noite, é lógico, para poder já ir induzindo o seu sono e facilitando o seu sono. Mas é importante que você não tome muito líquido à noite, porque senão você vai acordar para ir no banheiro fazer xixi. Então tome moderadamente, porque senão você pode ter um efeito reverso. Em vez de te ajudar, o alimento vai te prejudicar o sono. E não é isso que a gente quer. A gente quer que você tenha uma boa noite de sono. Então, por isso que é sempre importante você se perguntar: o que me atrapalha dormir? Fazendo essa pergunta para você mesmo, você vai achar uma resposta. E se você percebeu que o que te atrapalha dormir é assistir televisão até tarde, ficar mexendo no celular, evite de fazer essas coisas nesse horário de ir para a cama. E só vá para a cama quando você realmente estiver com sono. Evite ficar no quarto fritando, fazendo outras coisas, como estudando, o dia inteiro, deitado na cama, assistindo TV, porque ali já ficou um ambiente para você fazer outras coisas que não dormir. É importante que seu quarto seja um lugar específico e de conforto e ligado a emoções boas de um sono bom, e não de transtornos, agitações, brigas, estudo e outras coisas. Perceba se assistir televisão te traz sono ou insônia. Se te traz sono e você quer dormir, deixa a televisão ligada. Perceba se fazer uma leitura antes de dormir te traz sono. Se isso acontecer, faça uma leitura. Se ler à noite te tirar o sono, é melhor você ler durante o dia, então. Às vezes, você pode me falar: eu acordo pensando em problemas e muitas vezes eu durmo e fico a noite inteira pensando em problemas. Aí eu vou te perguntar: você acha algum banco aberto de madrugada? Você consegue resolver seus problemas financeiros? Você consegue resolver problemas afetivos, de discussões que você teve com alguém que você gosta, de madrugada? Se a resposta for sim, beleza, você está resolvendo no horário certo. Mas se a resposta for não, é importante que você pare de tentar, então, resolver esses problemas nesse horário. E você comece a pensar num horário durante o dia, para você pensar nos problemas, fazer uma agenda mesmo escrita e elaborar uma rotina de resolução de problemas nessa agenda, falando qual que é o dia que você vai resolver o problema A, o que você precisa para resolver o problema B. E você pode escolher um horário, por exemplo, um horário que você conscientemente escolha e tire para poder fazer isso. Às 5, 6 horas, por exemplo, das 5 às 6 horas da noite. Aí você vai, de fato, fazer isso. Porque se você não fizer, quando toda a movimentação corporal que você tem durante o dia acabar, e isso vai acontecer logo antes de dormir, você vai começar a resolver esses problemas mentalmente. E aí não vai adiantar nada, porque nessa hora não dá para resolver. Então é importante que você estabeleça esse horário,
E quando acontecer de você ir deitar e começar a pensar novamente em problemas, é importante você falar para você mesmo, para você mesma, agora não é hora de resolver problema. Agora é hora de dormir. Amanhã, entre 5 e 6 horas, é o meu horário de resolver problema. E aí você vai já dar essa mensagem para o seu cérebro, para ele entender que não é para ele ficar te incomodando com essas coisas nesse horário. Esse horário é horário de dormir. Para dormir bem, uma técnica importante também é a respiração abdominal. É aquela respiração onde a gente inspira, né, deixando a barriga crescer. Eu vou levantar aqui para você ver. Inspira, deixando a barriga grandona, segura o ar um pouquinho, pode contar até 5. Expira, inspira, segura o ar lá dentro contando até 5. Expira. Não precisa de fazer barulho para respirar. Eu fiz agora só para poder dar um exemplo. Você pode respirar silenciosamente, fazendo essa respiração abdominal. Você vai oxigenar mais o seu sangue. Em consequência, você vai oxigenar mais o seu cérebro, deixar o seu cérebro com menos disparos neuroniais, ou seja, menos pensamentos, vai relaxar a musculatura do seu rosto, dos seus ombros, da sua nuca, do seu corpo inteiro, porque o oxigênio é ótimo para fazer isso, um relaxamento muscular. E aí, você vai ter também um torporzinho, né, uma tonteirinhazinha que o oxigênio dá. E isso vai ser ótimo para induzir o seu sono. Então você pode fazer de 1 a 5 minutos antes de você dormir. Você pode fazer ao longo do dia, preparando já para ter um sono de qualidade, oxigenando seu sangue e retirando seus radicais livres da corrente sanguínea. Você pode também fazer quando você acordar de madrugada. E aí você respira, respira, respira até dormir. É importante que, hora ou outra, você vai parar de respirar quando você estiver fazendo isso de madrugada e vão começar a vir pensamentos na sua cabeça. Aí você olha para os pensamentos e quando você lembrar, você fala assim, não, eu tenho que respirar até dormir. De novo, volta a respirar, segurando, conta até 5, aí vai soltar de novo, vai ter outro pensamento. Aí você vai ver o pensamento, assim que você lembrar, volta a prestar atenção na sua respiração e, de novo, larga os pensamentos e começa a prestar atenção na respiração. Faça esse movimento de vai e volta entre os pensamentos e a respiração até você dormir, porque eu tenho certeza que vai te ajudar demais, você vai dormir bem fazendo uma respiração abdominal. E por último, e não menos importante, fale mensagens positivas para você mesmo à noite, antes de dormir. Para você, sobre o seu sono e sobre o seu próximo dia, o dia de amanhã. Por que que isso é importante? As culturas antigas todas mandam a gente falar coisas boas logo antes de dormir. Por exemplo, no hinduísmo, né, o yoga tem o Sankalpa, que são mensagens positivas para a gente logo antes de dormir. No catolicismo, no cristianismo, a gente tem as orações que são feitas logo antes de dormir. Então, use dessa ferramenta, fazendo mensagens positivas para você logo antes de você dormir. Eu vou ter um sono bom, eu vou dormir muito bem, esplendidamente, vou acordar descansado, eu vou acordar descansado, eu vou acordar muito descansado e vou ter um ótimo dia amanhã. Então, essas mensagens positivas vão te dar ânimo, vão te dar força e vão reverberar no seu cérebro durante a noite toda e você vai ter uma noite mais repousante e vai descansar muito mais. Então faça isso tudo. Se você ainda assim, fazendo toda a higiene de sono, tiver problemas com insônia, aí é melhor você procurar um profissional de saúde para te ajudar. Geralmente, os psiquiatras e os neurologistas entendem um pouco mais de sono e insônia do que os outros profissionais. E existem também profissionais especialistas em sono. Aí você também pode recorrer a esses profissionais. Mas eu creio que a grande maioria das pessoas vão se beneficiar e muito apenas com essa higiene do sono. Então, estou te dando de presente esses detalhes. Qualquer dúvida que você tiver, você pode me perguntar aqui embaixo,
porque eu vou ter o prazer de te responder e te orientar da melhor forma possível. Um abraço, bom sono, bons sonhos e seja uma pessoa realizada.